Eu apoio o lucro e eu vou mostrar nesse vídeo por que você também tem que apoiar o lucro. Se você acha o título do vídeo óbvio demais, então parabéns, você já entende a importância do lucro e a sua relação com a liberdade. Agora, se você discorda do título do vídeo, então é você mesmo que eu quero atingir nesse vídeo. O que é o lucro? Imagine, por exemplo, que eu tenha um custo, né, ou que eu pago algo para revender, por exemplo, no valor de R$ 1, o meu custo total para produzir algo, ou que eu compre isso, custe R$ 1, e eu vendo por R$ 2, eu vou ter 100% de lucro. Então, ou seja, o que eu estou fazendo nesse caso? Eu estou comercializando algo, eu estou vendendo algo, eu estou fazendo uma troca voluntária. Ou seja, o lucro nada mais, nada menos, né, é o resultado, o bom resultado de uma boa troca voluntária. Então, se a gente está falando de troca voluntária, estamos necessariamente falando de liberdade. É um bom uso da liberdade. Então, ou seja, onde eu quero chegar? Se você é contra o lucro, você está sendo contra trocas voluntárias. Se você protesta lá e fala assim, eu sou contra esse lucro exorbitante de não sei o quê, que é um absurdo a pessoa usar esses dois termos, né? Lucro e exorbitante, porque ela está dizendo que tem que ter um limite para o lucro, ela está dizendo que ela é contra trocas voluntárias. Ou seja, ela está dizendo que ela é contra pessoas eficientes em fazer trocas voluntárias. Ou seja, você está sendo contra a eficiência. Né? Então, no fundo, parece até que você tem uma inveja de quem é eficiente. Já que você não consegue ser tão eficiente assim, você ataca quem é mais eficiente que você. Então, você não tem que atacar a eficiência das pessoas, você tem que procurar ser mais eficiente também para ter lucro. Né? E quem vai determinar o lucro de uma empresa ou de alguém no mercado vão ser os consumidores que vão realizar essas trocas voluntárias. Agora, muita atenção. Quando eu falo que eu apoio o lucro, é óbvio, e eu cito esse termo troca voluntária, é troca voluntária mesmo, literalmente. Não é, por exemplo, pedir ajuda pro papai Estado babá, e falar para ele, olha, me ajuda aqui, pune aquele concorrente ali, me dá um dinheiro aqui do BNDES aqui e eu vou ter lucro. Não, não é assim não. Isso totalmente errado. Isso aí é o famoso falso capitalismo, capitalismo de Estado, péssimo. Isso você tem que rejeitar. O que eu estou falando é daquele empreendedor que, pelos próprios recursos, sem usar coerção contra as pessoas pacíficas, consegue atuar no mercado, fazer trocas voluntárias e ter lucro. Tá? Para deixar bem claro. Outro exemplo que eu vou dar. Imagina que está faltando um determinado... Tá tendo escassez de determinado produto. Por exemplo, no caso lá do furacão Sandy lá dos Estados Unidos, ou qualquer tragédia aí que aconteça, e o preço do combustível sobe. Por que ele sobe? Né? Isso é uma lógica de mercado. Ele sobe por quê? Para o sujeito buscar esse combustível em lugares mais distantes, ele vai ter que ter um lucro maior para compensar ele fazer isso. Se não, basta ele não ir buscar e você não vai ter esse combustível. Então é natural que se formem filas e as pessoas paguem um preço alto. Né? E aí vem um governador, geralmente, né, alguém, e proíbe que o preço do combustível seja aumentado. Ou seja, o que ele está fazendo? Ele está promovendo escassez, porque ele desestimula a pessoa de buscar esse combustível mais longe. Ou seja, se ela não pode ter mais lucro, então eu nem vou ter o trabalho de buscar. Isso vale, por exemplo, para a escassez de água. Né? Geralmente, falta água em algum lugar. Os caminhões-pipa estão cobrando um absurdo. Mas é claro que eles estão cobrando. Senão eles não têm estímulo para ir buscar essa água mais longe. Afinal, naquele local está faltando. Né? Por isso que o lucro, assim como o preço final, é importantíssimo. É um importante sinalizador de mercado. Né? É pelo preço que você vê se algo realmente está sendo escasso ou não. Né? Aprenda a ler o que os preços dizem para você. Eu vou dar um exemplo agora que é no mínimo paradoxal, tá? Para que vocês poderiam usar contra mim. Por exemplo, o YouTube. O YouTube, vocês sabem que o YouTube através do Google, né, claro, que é o dono, já declarou várias vezes que o YouTube não dá lucro para o Google. E isso é algo paradoxal. Então você fala, como é que pode um serviço como o YouTube se manter por todo esse tempo sem dar lucro?
Isso é um indicativo, é um alerta para você tomar cuidado com o YouTube. Não estou dizendo para deixar de usar o YouTube, não estou dizendo que eu não estou dizendo que eu vou ser hipócrita aqui de falar, bom, eu estou fazendo vídeos no YouTube e é um serviço que não dá lucro. O que eu estou dizendo é que a gente pode perceber o fato dele não dar lucro através das decisões do próprio Google. Porque se ele desse lucro, se o YouTube desse lucro, o Google tomaria muito mais cuidado com o que ele faz no YouTube. Né? Apesar de uma melhoria aqui e outra ali, a gente vê que está havendo uma degradação do YouTube ao longo do tempo. Né? Eles fazem mudanças que muitos vlogueiros aí já criticaram, parece que está cada vez pior o serviço. Por quê? Porque o serviço não dá lucro. Né? E eu ainda desconfio que, no final das contas, eles vão degradar tanto o serviço e a coisa vai cair tanto, né, em termos de visualização, em termos de retorno para os parceiros, que simplesmente o próprio Google está tentando desesperadamente ter lucro com algo que não dá lucro. Ou seja, priorizando só os canais que realmente têm muito mais visualizações e tentando, de certa forma, eliminar, né, ou tornar a tarefa de armazenar vídeos não lucrativos é um fardo para quem faz, justamente porque isso aí não interessa ao YouTube. Essa é a minha interpretação. Então, se o serviço não dá lucro, ou pior ainda, se ele dá prejuízo, ele está fadado ao fracasso. Então não seria exagero dizer que, quem sabe um dia o YouTube vai acabar. Você pode falar, impossível o YouTube acabar. Né? O Google vai continuar mantendo ele, mas o Google não pode ficar fazendo caridade pro resto da vida. Né? Enquanto isso, por exemplo, o Facebook está comendo pelas beiradas e tá fazendo uma concorrência pesada e o Facebook tem lucro. Então, nesse sentido, o Facebook está sendo mais bem sucedido. Apesar de todas as críticas que a gente pode fazer ao Facebook, a questão da qualidade pior, enfim. Mas se o mercado não valoriza a questão da qualidade dos vídeos e etc., e prefere ficar no Facebook, então é assim que vai ser. E, se mesmo assim você ainda é contra o lucro, então você tem que admitir que você é contra a liberdade individual. Porque outro paradoxo, outra contradição que eu vejo é o seguinte, a maioria das pessoas é contra o prejuízo, né? Porque elas são contra, elas falam assim, o sujeito que está fazendo um comércio ou negociando algo, ela não pode ter prejuízo, mas ao mesmo tempo ela também é contra o lucro, então não faz sentido. Se você é contra o prejuízo, você tem que ser a favor do lucro, né? E não o contrário. Então, pare e pense, você defende realmente a liberdade individual ou não?